Está com algum problema comigo, irmão? Eu tenho essa mania de olhar de rabo de olho mesmo. Nossa, que medo. É um negócio meio esquisito, mas é isso aí. Eu concordo com o Thiago, por incrível que pareça, o erro foi trazer o Turco. Acho que Turco, o retorno do Cuca em 2022 e Filipão são erros. O Cudê eu teria trazido pelos trabalhos, pela forma de trabalhar, e aí é algo bem particular. E com relação do Cudê, já se falou, né? Acho que faltou um pouco também de gestão das pessoas do departamento de futebol, inclusive do Rodrigo Caetano, porque ele não é um técnico intrabalhável, né? Nem existe essa frase, mas não é impossível de se trabalhar no Cudê, porque senão a carreira dele já teria acabado no futebol. Mas é aquela coisa, igual o filme Se Beber Não Case. Quando você coloca o tigre dentro de um carro apertado, você tem que estar pronto para as reações dele, né? Você acho que não foi administrado o pacote Cudê, porque o Cudê, ele mostrou esse comportamento, não foi só no Atlético, não. O histórico dele diz isso. Para finalizar, o Atlético é tetracampeão mineiro com 4 técnicos diferentes. Isso aí mostra um pouco, pelo menos para mim, em 2021 o Atlético foi campeão muito mais por conta do pesado investimento e da qualificação do clube, do que por, existe um plano de manter o clube, o futebol sempre em alto nível. Eu acho que não existe esse plano, eu acho que não existe essa organização, e em 2021 as coisas aconteceram por conta da pesada injeção de dinheiro que já havia sido iniciada no ano de 2020. Muito bem. Deixa eu ouvir o Rubens Menin falando de novo sobre medo de rebaixamento, Andrezão. Estou aqui com um convidado com o maior prazer, mas futebol não é minha praia, tá? Sim. O que eu falei é o seguinte, eu gosto muito do Filipão. Se a comissão técnica achar que ele é ele, se não achar, não é. Mas é o seguinte, o que eu falo é o seguinte, eu sou a favor sempre da continuidade. Eu acho que um erro que o futebol brasileiro tem, você vê os grandes times do mundo, técnico 3, 4, 5, 6 anos, o Brasil vai mudando, perde. Tem time que muda 4 vezes de técnico antes, não é legal, poxa. Não tem trabalho que seja feito dessa forma, não. Eu não participo dessa decisão, mas eu sempre achei, sempre continuo achando, que a continuidade é o melhor negócio para o futebol. Só se é um negócio muito sério que não possa... Feito foi o caso do Cudê, por exemplo, um evento ruim. O James está perguntando aqui se o Menin torcedor tem medo de ser rebaixado esse ano. Pô, tem medo, lógico que tem. Todo ano a gente começa com medo. Acho difícil, né, gente? Mas futebol, tudo acontece. Aquele ano que o Cruzeiro foi rebaixado, ele entrou como favorito, né? E foi rebaixado. Mas eu não acredito que isso aconteça, não. Até tem time para ser rebaixado, não. O Cruzeiro também não tinha, professor. E infelizmente aconteceu, né? Porque o que rebaixa um time, o Rubens, não é o elenco. Não é o elenco. Tem elenco muito bom, como o Cruzeiro de 19, que cai. São os outros movimentos que acontecem no clube. Eu não vejo movimentos no clube, embora muita coisa errada eu noto, muita gente nota, inclusive quem está dentro do clube passa para a gente, que há e que vocês vão corrigir agora como donos do clube. Mas tem muito elenco bom que cai, mas normalmente os erros partem de fora para dentro de campo. Dólar, eu queria ouvi-lo novamente sobre essa declaração e tudo que foi dito nessa entrevista do Rubens Menin para o Breno Galante. Algum ponto que você queira pensar também agora? Me chamou a atenção nessa fala dele, ele ressaltar que sempre começa o ano com medo. Eu não acredito que o torcedor do Atlético começou o ano com medo de ser rebaixado. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, a expectativa era muito alta. Eles venderam de que seria um ano auspicioso. Inclusive, é uma direção que sempre falou muito em investimentos altos, prometeu sempre muitos resultados, falou-se em 4 Hulks contratados, né? Sempre tinha promessas muito grandes que faziam o torcedor sonhar e fazem até hoje o torcedor sonhar. Acho que o torcedor do Atlético não teve medo de rebaixamento, né? Hora alguma. Ele citou o caso do Cruzeiro e aí você pontuou bem, né? O caso do Cruzeiro foi sui generis total, né? Foi um clube que foi ali, não vou usar o termo que merecia para evitar qualquer problema, mas teve muitos problemas de gestão, né? A gestão do clube acabou atrapalhando muito ali o andamento da temporada. E tinha uma coisa, viu, Rubens, que aconteceu no Cruzeiro, Valu, que você pode confirmar que no Atlético você não tem esse problema, tá? O conselho do Cruzeiro era todo rasgado, e quem geria o clube estava roubando do clube. Não me parece ser, né, o que está acontecendo aí. Você não tem um conselho todo rasgado e eu, sinceramente, não posso acreditar que tem alguém aí dentro roubando do clube, né? Então o Cruzeiro é um caso à parte. Elenco bom, muita treta fora. No Atlético,
não me parece que há movimentos que apontem para isso. Mas o time precisa responder. Sobre a questão de ser a favor da continuidade, eu também sou, desde que a continuidade esteja... Porque, vamos lá, o Rubens, você contrata o Elton Novaes, que é um ótimo executivo. Aí o Elton Novaes vai tocar o banco o Inter. Aí o Elton tá lá, e o Elton dá resultado negativo 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não vai manter. Então o futebol, eu mudei meu conceito com isso, tá? Não dá para, não, mas lá no Botafogo funcionou um caso raríssimo de uma sequência em que o Luiz Castro não estava bem, foi mantido e o resultado está acontecendo hoje. Caso raríssimo. Mas na maioria das vezes isso não é algo que sustenta o argumento. O Cruzeiro era uma esculhambação, Balu, por isso que caiu. O Atlético não me parece ter nenhum movimento para isso. Assim, eu respeito quem faz essa comparação com o Cruzeiro, mas acho que seria mais adequado até a comparação com o Grêmio de 2021. Porque o Cruzeiro, acontecia com o Cruzeiro igual lá Casa de Papel, né? Estava sendo roubado, saqueado de dentro para fora. E chegou um momento, especialmente depois daquela reportagem do Fantástico em 30 de maio, que as coisas dali por diante, ainda o Cruzeiro sobreviveu no ano, mas entrou em um momento totalmente descendente, né? Os jogadores não recebiam, troca de comando, enfim, era uma instituição que estava sendo arruinada de fora para dentro. No Atlético isso não acontece, pelo contrário, desde 2020, principalmente quando os R's assumem de forma velada o controle do futebol, o que a gente tem visto, especialmente nos anos de 20, 21 e 22, foi muito investimento dentro de campo. Eu acho sim, um absurdo que o Atlético, a essa altura dos acontecimentos, esteja trabalhando em cima da possibilidade de escapar do rebaixamento, tá? Eu sei que, de acordo com a tabela, não é um absurdo, mas eu repito, acho que o Atlético não tem obrigação de vencer todos os anos, tirando a eliminação da Copa do Brasil esse ano contra o Corinthians, as eliminações para o Palmeiras e do Flamengo da Copa do Brasil iriam acontecer, mas o que a gente está vendo é novamente o Atlético caminhar para um campeonato fora da realidade, da qualidade do seu elenco e dos gastos no futebol. Ô Elton, não dá para a gente imaginar que há algum movimento dentro do Atlético. Tem torcedor que questiona um monte de ações dos R's dentro do clube, né? O fato da dívida ter subido demais, etc. Aí muita gente diz assim, eu acho até que vai meio que... toca no vai da valsa, tá? Tem pouca informação para sair propagando isso, mas propaga porque o outro falou, viu no grupo de WhatsApp e tal, de que os R's aumentaram a dívida para comprar o clube barato. Tem isso aí. Agora, movimento de locupletar mesmo, de se enriquecer dentro do clube, roubar dinheiro do clube, sinceramente é brincadeira falar isso. Não, esse sentido eu não concordo de maneira nenhuma. Mas eu achei esses dois trechos que nós colocamos aí um pouco contraditórios quando a gente vai começar a analisar de uma forma de um todo. Você está dizendo que nosso argumento não vale nada? Não, estou falando as palavras do Rubens. Eu acho um pouco contraditórias quando a gente vai pegar os números mesmo em si. Como eu já fiz esse paralelo, da gente pegar os números do Turco, o que era questionado era a entrega em campo. Ele tinha um número muito interessante. Hoje o Filipão tem 13 jogos no comando do Atlético e apenas 2 vitórias e não entrega nada, nenhum tipo de evolução. Muito pelo contrário, eu acho que existiu uma quebra daquela qualidade que em alguns momentos a gente via nesse time do Atlético. Então, eu acho que hoje, se fosse fazer uma avaliação, se o Atlético fosse uma empresa, fosse uma administração vindo lá de cima, os questionamentos em cima do Filipão, eles existiriam. O que hoje o Atlético apresenta, ele não pode ser nem comparado ao que foi mostrado no começo do Campeonato Carioca pela equipe do Botafogo. Nem isso é possível fazer um paralelo, porque aquele Botafogo eram feitos testes e eram mostrados isso, eram comprovados isso em cima das escalações. O Botafogo chegou a um momento, nos 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca, utilizar o Sub-23. Utilizar jogadores que foram bem na copinha, justamente para o Luiz Castro acompanhar o que poderia ser utilizado ao longo da temporada. Então, nada que a gente pegar e fizer um paralelo, mas aquele Botafogo e agora teve a continuidade e veio isso. Não. O Atlético era um time que apresentava bons jogos e hoje não apresenta absolutamente nada. Nada. O Atlético conseguiu, só um minuto,
O Atlético conseguiu uma vitória para cima do Bahia, sabe-se lá como. Gente, a vitória para cima... O empate com a América, sabe-se lá como. O Atlético teve 2 vitórias. A vitória para cima do São Paulo, que jogou ali recuado, indo para cima em alguns pontos marcantes dentro do jogo, mas a vitória contra o Bahia, gente, ela é realmente surpreendente, porque em qualquer momento do jogo o Bahia poderia ter feito gol. Ô, Elton, só pegando o gancho aí do que você falou, né, nesse contexto da fala do Menin sobre a continuidade praticamente a qualquer custo, né? Teve um outro momento da entrevista em que o Menin fez uma analogia e ele falou assim, porque o Filipão ele pegou um carro em movimento e um carro que já apresentava problemas. Eu concordo com a analogia do Menin. O Filipão pegou um carro que precisava balancear pneu, alinhar, trocar o óleo, e aí o Filipão fundiu o motor do carro. Isso. Então, assim, a gente não está inventando aqui uma queda de rendimento. O time estava em quarto, disputando o G4. O time agora está em 11º. O time está a 7 pontos do G4, onde ele estava quando o Filipão assumiu. E está a 6 do rebaixamento. 6 pontos do Botafogo à época, Dó. Exatamente. Então, a gente tinha um cenário de briga até por título, quem sabe, e agora a gente olha até para a zona de rebaixamento, que ele mesmo disse que está com medo. Ô, Thiago Fernandes, eu quero que você comente essa declaração do Hulk aí. Roda. A gente não foge dessa responsabilidade, a gente sabe que estamos devendo muito, sim, principalmente nesses últimos 3 meses em questão dos resultados. Poderíamos, sim, estar bem melhor. E o resultado não está vindo. Falta de trabalho não é, porque você pode perguntar a todos esses investidores aí que são pessoas sábias, que quando vem aqui presencia o nosso trabalho, o nosso presidente, a comissão vê o quanto que a gente se entrega, o quanto que a gente luta. E como eu falei, se a gente conseguir transferir exatamente o que a gente treina para o jogo, eu tenho certeza que vamos ter muito mais êxito do que mais resultados negativos como estamos tendo. Fernandes, o Brasil para ouvi-lo. Mas é que eu não vejo treino, né? Eu não sei o que eles têm treinado. Eles falam que têm treinado muito, mas eu não sei o que é, eu não consigo saber. Seria muito Eu honestamente não sei. Não acho que seja questão de tempo, não. É que eu honestamente não vejo, então eu não sei o que tem sido treinado, o que tem sido trabalhado pelo Luiz Felipe, pelo Lucas Gonçalves, pelo Pracidelli, que são ali os responsáveis por comandar essa equipe. Então o que eles têm feito? Eu não sei, honestamente não sei. Mais uma coisa que eu penso, e aí muito especificamente em relação ao que disse o Rubens Menin, eu concordo com o Rubens Menin. Ele falou que não tinha que dar pitaco no futebol, acho melhor ele ficar longe mesmo. Porque manutenção do Filipão hoje não dá, cara. Honestamente, eu entendo quem defenda, entendo que o cara queira defender, que ele seja ali naquele momento perguntado e que ele tenha que defender a manutenção do Filipão. Só que nesse momento, por tudo que o Atlético tem apresentado, pelo que o Atlético tem colhido dos resultados, infelizmente não dá mais para o Luiz Felipe Scolari. Dá para ele o fim do contrato, dá a opção para ele agora de descansar um pouquinho. Dá para o fim do contrato se melhorar o aproveitamento, né? Não, entregar para ele a rescisão contratual. O fim do contrato. Entregar a rescisão contratual, agradecer ao Luiz Felipe Scolari pelos serviços prestados, mesmo que eu não tenha gostado do que ele fez. E, cara, muito obrigado. Agora vai descansar, vai fazer o que você quer fazer da sua vida, porque como treinador do Atlético não deu certo. Assim como